Que bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Eu sou o Lúcio Aleixo Filho, sou proprietário aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast, e hoje a gente tem um episódio especial, diferenciado, sobre vários temas que estão aí no hype, né? O Pix, reforma tributária. Então, você vai ver aí no seu feed esse podcast aqui fora da quarta-feira, que a gente sempre lança esses episódios. E tenho a felicidade de estar com a mesa cheia aqui hoje. Estou com o Lucien e o Antônio, que estava sumido, né, Antônio? Tem uns 4 meses que você não vem pra cá. Mentira. Eu só não gravei mês passado, pessoal. Tava de férias. Tava de férias, trabalhando igual um cavalo, viajando no Brasil afora. Aí eu não pude estar aqui presente, mas acabou essa farra. Agora as nossas agendas estão coincidindo. Todos os episódios desse ano vão ser nós 3 juntos. Combinado? Isso aí. Então, Combinado. Primeiramente aqui, o Lucien Newton. Se a minha filha deixar, né? Que tá pra nascer. Boa. Lucien. Pessoal, sou Lucien Newton, vice-presidente de consultoria do Ecossistema 300 Franchise, especialista em franquia, empreendedor, sócio de várias empresas. Tenho muito prazer de compartilhar essa mesa aqui com os meus co-hosts carecas, né? Que o Antônio disse que vai ensinar como plantar cabelo, por que não plantar cabelo. É fácil essa aí. Essa é fácil. Na verdade, é só você perguntar pra sua esposa. Já respondeu, você pergunta pra sua esposa. Falei, tá bom assim, tá. Você tende a me largar? Ela não. Eu falei, vai ela ficar tá assim, com então. 40 semanas, eu não tô perguntando nada. Nada. Não tô podendo perguntar nada. É melhor você ficar na sua, quietinho. Mas a gente tem aqui um tema bacana, um tema hypado, tema da boca de todo mundo e vale muito a pena a gente prestar atenção, fazer os comentários. A gente sempre gosta também que o pessoal vai lá nos comentários, fala se gostou, não gostou, vai ter dica bacana do ponto de vista tributário, sobre PIX, sobre receita, fiscalização, um monte de coisa legal. Então encaminha para aquele amigo seu sonegador, já faz o seu dever de amigo, porque eu sei que você que está nos vendo não é, então faça o seu dever de amigo. E comenta se você gostou, não gostou. Se não gostou, vocês já sabem a regra. Vai ficar lá por pouco tempo, que a gente apaga. E é isso. Tamo junto. Meu Deus. Batendo aí, melhor apresentação que tem. Só dando uma perspectiva para todo mundo, a gente dá uma comemorada, cara, que a gente tá batendo aí quase 700 mil visualizações no podcast. Que legal, verdade mesmo? É verdade. E agradecer, né? Agradecer a galera que tá seguindo, galera que compartilha. A gente tem muita coisa entre os shorts, os cortes e tudo mais, tá batendo 700 mil. Que legal, cara. Muito bom, né? Graças a mim. Bom, eu sou... Então, peraí, corta o microfone do Antônio ali, eu já vou apresentar. A gente não vai apresentar o convidado que, por sinal, é, na minha opinião, o maior tributarista, advogado tributarista. Eu faço as honras, posso? Claro. Beleza. Bom, você primeiro. Todo mundo de casa já conhece a gente, é só voltar aos outros podcasts. Eu sou o Antônio Bortoleto, diretor executivo do Clube de Permuta. Quem entrou nos últimos 6 meses, Antônio? Esse cara de pau. Cara. Só mês passado que eu não tava aqui. A gente tem que gravar mais tarde, cara. Gravar cedo. Dá nisso. Vocês estão com energia demais. Muito. Turma, é o seguinte, olha que legal. A gente resolveu fazer esse programa especial no meio de janeiro. Agora, de 2025, estou botando data porque é quando aconteceu este episódio no Brasil. Eu acho que impactou o Brasil de forma grandiosa a questão do que o Nicolas postou, né, no Instagram dele em relação ao Pix. Mas aquilo ali a gente tem que lembrar que também é uma postagem política aquilo, né? Mas tem um monte de coisa atrás daquele vídeo que precisa ser explicado. Então a gente aproveitou esse momento para trazer um dos maiores tributaristas desse país, da qual eu tenho a honra de chamar de meu advogado. Ele nos acompanha lá no Clube de Permuta há muito tempo, ou desde o início, né, Flavião? Mas comigo eu cheguei depois, mas o Flávio tem uma capacidade incrível e a nossa turma sempre prepara uma mini bio, cara, e eu quero ler porque faz muito sentido, assim, e é tudo que você é. Ou vai faltar página, mas eu vou tentar resumir.
Flávio Couto Bernardes é um dos maiores renomados advogados tributários do Brasil, graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também conquistou os títulos de mestre e doutor em Direito Tributário. Bernardes se destaca por sua vasta experiência acadêmica e profissional. Além de liderar a Bernardes e Advogados Associados, é professor dos programas de pós-graduação da PUC Minas e da UFMG, procurador do município de Belo Horizonte desde 1996 e secretário da Associação Brasileira de Direito Tributário. Sua trajetória inclui também a atuação como conferencista e autor de diversos livros e artigos na área jurídica. Irmão, prazerão te receber e vamos dar uma aula do que está acontecendo no Brasil hoje, tá? Agradeço muito, Antônio. Na realidade, Antônio, Lucien e Lúcio. Eu brinco, gente, que isso tudo é por estar entre amigos, eu tenho certeza. Uma honra enorme ter sido convidado para participar desse podcast, que é espetacular. O Lúcio já colocou aqui, eu acho que os números respondem exatamente o sucesso que é, e um sucesso pela naturalidade que conduzem tudo, da discussão, uma discussão que se torna leve mesmo quando o assunto é pesado. Isso aí. Como o PIX, que virou essa moda, ou a reforma tributária que sugeriram. Mas assim, para mim é uma honra enorme. Ou a Receita Federal, né, Flávio? Cara, vamos aproveitar que você já levantou a bola, eu acho, e eu já não sei falando disso em relação ao PIX, eu acho que a gente precisa entrar direto no PIX, que eu acho que é o do momento, é o que está acontecendo. Faz uma leitura, Flavião, do vídeo do Nicolas. E o que ali é um fato, não que ali tenha fake news, que não tem nenhuma, na minha opinião, mas o que ali tem um fato, mas é o que ali falta falar em relação ao PIX, ao que aconteceu com o PIX e virou essa febre no Brasil, dessa discussão, e que eu acho que está faltando discutir mais ainda sobre o PIX, mas me fala o que está fazendo sentido ali e o que está faltando falar. Bem, Antônio, acho que sem dúvida o Nicolas foi muito feliz no momento e na fala, né? Sempre fala muito bem, muito articulado. Primeiro pelo, talvez, erro de comunicação sobre o que virou o PIX. Porque quando a gente pega a normativa tributária, ela não trata basicamente de PIX. PIX é um detalhe dentro do todo e do objetivo que o governo está preparando. Então ele pegou, primeiro, não tem taxação, ele está correto, não se criou tributo sobre PIX novo, então essa é uma realidade, muito bem posta. O que se tem são tarifas cobradas de banco há muito tempo, mas para CNPJ, do Banco Central, para CNPJ, pessoa física não tem previsão. Eu transferi de pessoa física para pessoa física, não tem taxação. Não tem, é tarifa. Não tem tarifa, Não tem tarifa, banco não cobra tarifa. E aí é uma questão muito de contratualização, mas isso é uma norma de liberdade do Banco Central, estipula sobretudo para as pessoas jurídicas. E aí ele traz um direcionamento diferente que a linha dele, que é a linha política, né? Exatamente para pegar uma ideia do que o texto traz, que é uma busca de fiscalização efetiva, algo que já vem acontecendo e sendo construído pela Receita Federal há alguns anos, dentro da eficiência que a administração fazendária brasileira tem e que serve de referência mundial, para trazer o contexto político, né, que é exatamente assim, cada vez mais eu pressiono, eu fiscalizo, alguns colocam, trato o contribuinte, pessoa física ou jurídica, como se fosse um sonegador, como o Lucien colocou, e cadê a entrega do Estado? Cadê os direitos sociais? O que o Estado, a partir da ideia que se discutiu de arrecadação, o que isso está retornando para o cidadão? E aí desenvolve toda a sua fala e traz uma pressão. Por quê? Porque o governo deixou sair na mídia como se aquilo fosse uma regulamentação de PIX, que virou tributação do PIX, e não foi feito o contraponto. Então, ele trata politicamente muito bem a questão. Mas o fundo, talvez, técnico do debate é onde a Receita Federal vai chegar com a fiscalização no Brasil. O Big Brother financeiro. Que é o que não foi falado. Que é o que não foi falado. E aí, eu acho que é isso que vale a pena a gente entrar, né, turma? Assim, Big Brother fiscal, né? O que não foi falado no vídeo, que é de fato, assim, a fiscalização da Receita, ela vai existir.
Ela vai ser aumentada? Como é que é? O que é? Como é que funciona? Exato. Primeiro, Porque a gente tem que lembrar, eu vou ter viu, doutor? É importante a gente lembrar isso. Quem está em casa, às vezes, não tem um... E, ó, essa aqui é a matéria mais difícil que tem no mundo, é a tributária no país. Tem empresários, e não é porque o empresário é burro, não é isso não, gente. Porque é difícil. É difícil mesmo, não é uma matéria simples. Por isso que é importante explicar de uma forma, às vezes, de uma fala mais simples, porque quem está ouvindo a gente, às vezes, não tem um entendimento... o mínimo de entendimento para acompanhar. Porque, cara, vou te falar o seguinte, eu tenho acompanhado a questão da reforma tributária, vai ser um outro ponto nosso, é muito difícil. Muito. Não é fácil. Extremamente difícil. Não é fácil. Eu acho que um ponto, até pra gente dar elucidar melhor a questão, já que a gente tá com o advogado aqui. Nossa, falou bonitinho, né? Venha mais, Flávio. Venha mais. Doutor Flávio, sabe o que, assim, conta pra gente o imbróglio fiscal em poucas palavras, eu sei que é difícil, porque é difícil até contar, por que a área tributária, os tributos no Brasil são essa coisa que é uma caixa, é difícil, é complexo, é muito, então desde contar do que tem municipal, estadual, nacional, dar essa pequena aula, aproveitar também que você é professor, né, para dar essa aula, para dar aquela geral, para a gente botar todo mundo na nossa página, que o tema tributário é complexo, e por isso, somado ao que você disse, que é o give back, né, que é a contrapartida do Estado em relação aos impostos, então a complexidade tributária, mais a falta da contrapartida, gera um volume de sonegação muito grande, e o leãozinho está lá de olho querendo essa fatia do bolo, já que a reforma tributária vem também para nesse... Acho que é mais ou menos essa timeline que a gente pode pensar aqui, né? Acho que sim, acho que ele pode desenvolver bem. Respondo, assim, a ideia de um contexto geral primeiro, e depois falo da fiscalização. Perfeito. Aí depois entro na fiscalização de onde chegaremos com essa proposta. Qual a diferença do que já existe e ela vingando, porque o governo já veio uma medida provisória, vai tratar disso. Qual que é a questão da tributação no Brasil? A Constituição de 88 vem dentro de um cenário não só de redemocratização, de mudança, né, de regime, mas buscando numa década 80, que é chamada de uma década perdida, inflação, de todo um contexto, trazer algo moderno. E ao instituir o sistema tributário, foi no que é o tradicional, né, criou lá impostos, taxas, e aí talvez um dos grandes, para mim eu chamo de vilão, que resultou nessa realidade de complexidade hoje do sistema tributário, são as contribuições. Por quê? Porque aí se criaram várias contribuições. Antes a gente tinha só uma contribuição de melhoria que quase não é utilizada, nem vem ao caso. Mas hoje eu tenho as contribuições sociais, que é o PIS/COFINS, contribuição social sobre lucro, contribuição sobre remuneração dos trabalhadores, etc. Quer dizer, que virou o monstro que é hoje. E mais do que isso, tem contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, a contribuição, como era uma novidade ali no sistema, ela passou por uma série de interpretações dentro do nosso sistema. Como que ela vai ser aplicada? Quais são os seus limites? Isso durou a década de 90 toda. Em que sentido? Nas discussões judiciais. E o Supremo Tribunal Federal, para mim, equivocadamente, trouxe um resultado técnico falando que as contribuições são uma espécie que a gente fala, é diferente de imposto, quando na prática é a mesma coisa. É um bicho diferente. A questão é que as contribuições, em tese, deveriam ter a sua receita destinada a uma finalidade. Igual, contribuição social é para quê? Finalidade, financiar a Seguridade Social. Só que em 98 isso foi alterado. Quando eu tinha lá o problema que de estabilidade do Plano Real e os juros, a Selic chegou a 90, que eu me recorde. Hoje está reclamando de voltar a 15, né? Teve 90. Então imagine isso no custo da dívida pública. Então eu precisava de outros recursos que não fossem só dos impostos. Aí alteraram a Constituição e hoje, por isso que as contribuições não vão para a Seguridade Social. Ela está sempre ali naquela discussão do déficit, sem entrar se é uma realidade ou não. Então o fato é que o governo usou dessas contribuições sociais e a carga tributária aumentou em cima delas. E aí eu tenho dois efeitos. Primeiro, eu saio de uma carga tributária média no início da década de 90, de
23%, provavelmente, uma carga base da América Latina, dos Estados Unidos tem hoje, e cheguei a 36%, hoje estamos falando em 33% do PIB. Ou seja, eu aumentei 50% em menos de 25 anos, 20 anos de Constituição, eu aumentei em 50% a carga tributária. Essa é a realidade. E aí um efeito que não é o objetivo da pergunta é, se eu aumentei em contribuição social, estados e municípios não recebem uma parcela. Por isso que o que aconteceu com estados e municípios nesse período? Declínio econômico. Então, os estados brigando com o ICMS, guerra fiscal. E ainda tem a guerra fiscal entre eles. Ainda eles. Tem concorrência. Então, eles brigando com o ICMS, o que eles fizeram mais de 20 anos? Foram diminuindo carga do ICMS. A carga tributária baixou? Não. Ela aumentou por quê? O estado abaixou. Ela aumentou por quê? O governo foi federal e criou o PIS/COFINS não cumulativo com a base de ICMS. Então, a reforma tributária ela vem num foco importante hoje, que é exatamente melhorar a legislação da tributação sobre o consumo. Hoje, quando eu vou tratar de ISS, todos aqui são empresários, é ISS em qual município? Nós temos 5.570, depende de onde você faz o negócio. Legislação de ICMS em qual estado? E mais Distrito Federal, 27? PIS/COFINS, a não cumulatividade é diferente do IPI, de creditamento, é diferente do ICMS. Quer dizer, então qual que foi a proposta? E eu falo que o único ponto para mim positivo da reforma tributária, eliminar isso tudo, e a ideia seria por um só tributo, com uma legislação única, federal, que todo mundo vai, eu chamo de nacional, todo mundo vai observar. Aí vem os problemas que depois a gente trata. E ainda tem a tributação sobre tributo, né? A bitributação. Isso, a reforma tributária retira isso como o ICMS. E isso acontece hoje, né? Que hoje a gente paga imposto sobre imposto, a cadeia... Mas a reforma tira isso, né? Tira dentro do IBS e da CBS. Mas, por exemplo, no imposto de importação eu continuo tendo imposto sobre imposto. Né? Então, CBS é aquele canal dos Estados Unidos, né? Isso. Liga lá para entender mais sobre isso. Mas agora, aí a reforma veio, ok, perfeito. A gente já tem provavelmente vai ser 28%, né, doutor? É isso? 28% a sinalização. Do IVA, né? Total. Vai do IVA ser total. Sinalização ainda, né? Mas vai ser 28. 28 foi o único, começou 26,5%, 28%, já participei de discussões que aí vai ter uma questão de dependência se o split payment vai funcionar bem, porque essa é a aposta dos estados, da federação, porque hoje é igual marketplace, né? Quando eu pago, já cai a parte de quem está vendendo e a parte do governo. Ficou ótimo, diga-se passagem, né? Ótimo, mas você tem uma questão disso, que é o débito e crédito, né? Que o imposto é não cumulativo, que a gente chama. Então, quando eu compro o que eu paguei de imposto, eu, empresário, tomo de crédito para bater do que eu devo. Perfeito. E como funciona hoje? Em cada operação, eu emitir a nota fiscal, eu faço isso. O ISS não tem isso hoje. Isso vai ter para o setor de serviços, que vai ser muito onerado. Depois a gente discute. Então, eu tomo o crédito. Qual que é a mudança para hoje? Eles adotaram um crédito financeiro. Eu só tomo crédito se eu pagar. Aí se eu comprar parcelado? Então, a medida... Você vai que eu pago gradualmente. Diferente do que é hoje. E hoje, quando eu tenho uma situação econômica difícil, como a gente está entrando num 2025 relativamente nebuloso do ponto de vista, né, econômico, com notícias diferentes, onde que é o primeiro lugar que o empresário financia? Ele pode deixar de pagar a mão de obra? Ele vai deixar de pagar o fornecedor que é essencial do que ele está comprando para a atividade econômica dele? Não. Então, a realidade brasileira sempre levou um empresário a se financiar, ainda que com multa alta, juros altos, através do imposto. Até porque quem está numa situação econômica difícil não tem acesso, não é que não tenha acesso com juros altos. Muitas vezes não tem sequer acesso ao mercado financeiro. Então, a gente tem essa é a preocupação. E lembrar que do lado do empreendedor, dos negócios, o lucro tende a zero. Por quê? Porque qualquer um aqui, a inflação, a pressão de custos, tudo vem subindo e dificilmente é sempre repassado na mesma proporção para a ponta. Então, se você pegar o mesmo negócio de estética que você tinha há 20 anos atrás, ele dava 35% de margem, com a pressão tributária, com a pressão dos custos onerando as despesas e dos custos onerando os negócios,
hoje ele dá 25%, o mesmo negócio. Então, existe o empreendedor, e isso quando dá lucro, né? Então, no chapéu do empreendedor, ele tem uma pressão de negócio para fazer o negócio funcionar e dar lucro e dar dinheiro, e do outro lado, um leão com fome que só consome mais recursos, que só morde mais e que só onera mais o negócio. Aí, Lucia, só para mostrar isso, quando a gente vai para o imposto de renda, né? Aí já é da reforma, vai ser a reforma deste ano, ainda vem com o imposto de renda. Tanto que o lucro presumido, qual que é a sua estimativa de margem, como regra no setor de serviço? 32. 32, isso. Era uma margem presunção de lucro. Tá fácil trabalhar com 32? Não. Não. E olha que setor de serviço sempre onde se teve a margem maior, mas a ideia da competitividade do mercado, um PIB de serviço que cresceu como no nosso país, aí a competitividade vem junto, a margem reduziu. E esse é um dos problemas. Pelo incrível até na hora de apurar imposto de renda, como eu trabalho. Porque é muito fácil falar assim, não, vai aumentar o imposto, a gente aumenta o custo aqui, o cliente que paga. É muito fácil falar assim, né, Flávio? Na discussão da reforma tributária, eu tenho batido muito, porque tem quase 1 ano e meio que nas aulas de pós-graduação da PUC Minas e da Federal, a gente tem debatido reforma, porque a emenda constitucional veio, foi aprovada, ficamos 1 ano discutindo a lei complementar que agora foi aprovado, e eu tenho batido na tecla, vai aumentar carga tributária. Embora toda a apresentação, e uma dúvida na interpretação da legislação, é falar, não vai ter aumento de carga tributária. Mas para o setor de serviço, é um aumento assim assustador. Absurdo. Mas é porque pagou pouco. Não, okay. Mas o aumento é muito grande. A gente tem feito um acompanhamento, doutor Flávio, você sabe, com a ABF, né, em relação à reforma tributária, porque as franqueadoras elas vão ser assim, altamente impactadas, porque elas são empresas de serviço. Mas é altamente impactadas assim, de ter mais de 100% de aumento de carga, né? Assim, o último cálculo que a gente fez estava em 140 alguma coisa por cento. Mais do que 100. Não. Acho que mais. 140 e poucos. Cara, é muita coisa, Flávio. E aí, como é que você repassa isso pra ponta? Tudo. Não tem como. Não tem. Vai diminuir a margem de todo mundo. Então, assim, há uma. Se as franqueadoras ainda fossem um negócio que todas estão ganhando muito dinheiro e tal. Tá todo mundo longe disso. Você ser uma franqueadora hoje e dobrar o cabo da Boa Esperança, você precisa ter 40, 50, 60, 70 franqueados, pelo menos. Então é difícil chegar até lá. E o investimento que vai nisso, você tá pagando sobre o seu faturamento, risco, receita, tá aumentando a fatia. E a questão é que a fatia dele não depende de lucro, né? Eu falo isso porque eu faço o mesmo paralelo que as franqueadoras ainda pagavam ISS, né, por decisão Suprema, etc. Imaginem, aí eu coloco que é o mercado, escritório de advocacia, o ISS para profissional liberal é por número de profissionais. Então isso dá em média, sobretudo em capitais, entre 1% e 1,5% no máximo do faturamento. Ou seja, é muito menor do que outros setores costumam pagar, porque a alíquota mínima de serviço é 2% e a máxima era 5% no ISS. Não é? E o que veio na reforma para o nosso segmento? Só uma redução. Foi um dos beneficiários com redução. Então a carga tributária também bate mais de 100%. Bate, vai bater. Porque qual que é o problema desses setores? Você tem pouca dedução de crédito. Porque o seu custo, muitas vezes, não gera crédito para falar que eu vou abater do que eu devo sobre o faturamento. Então, essa é a dificuldade. Enquanto vários outros países, porque todo mundo traz o panorama do IVA, né? Que o valor agregado. Fica comparando com os outros. Você tem tratamento específico para segmentos de serviços que não tem essa questão da tomada de crédito, para limitar um percentual de faturamento. Entendi. Que gira em torno de 7%, maior do que o nosso, mas é um aumento, que é 7% real. Só para terem uma ideia, como que a Receita Estadual hoje trabalha com ICMS em relação às empresas, até para concessão de regimes especiais de tributação? O que é um regime especial? Basicamente é você determinar ao final um percentual sobre o faturamento, para eu não ter que ficar discutindo crédito. Então eu crio um crédito presumido, e, ao final, o que importa é quantos por cento do seu faturamento vai bater em caixa. Isso. Né? Então, a média, 12%. 12%. A maior parte dos segmentos em regimes especiais estão abaixo de 9%. Quer dizer, então, quando eu tributo 7 serviço, não está diferente do comércio.
né? Só que aí essa realidade não está sendo observada. Por quê? Porque quem tem regime especial, mesmo no setor comércio ou indústria, que talvez tenha um menor impacto, né, talvez até algum tipo de até benefício, tem até um benefício. Mas no setor de comércio, quem tem regime especial, não fez a conta, ainda pode sofrer um impacto maior. Quem não tem, a mudança pela ideia de tomada débito e crédito não vai ser tão maior. Por isso que o serviço é onde me preocupa substancialmente, porque já perguntei nos debates, em congressos, vários participaram desses grupos de trabalho da discussão da regulamentação da reforma, qual que é o impacto real? E a gente tem que lembrar que... Aí alguns setores, mesmo depois da emenda aprovada, já trabalharam, igual a BF. Mas a BF nós não teve... Teve a discussão. Efetiva participação tão... Eu não posso falar isso assim. Nos receberam, ouviram os nossos pleitos, a gente tem pessoas conosco. Olha o que você vai falar, hein? Não, tô falando o que está divulgado, normal. Eles receberam, ouviram a gente, né? O Fernando Haddad nos ouviu, o secretário Bernardo nos ouviu, todo mundo, eles ouviram. Aliás, também assim, há também um desconhecimento da parte deles do que é o franchise, então a gente teve que explicar o que é franchise. O impacto que pode trazer, né? O impacto que isso pode trazer, porque querendo ou não, é quase 4% do PIB vem do franchise. Então, assim, aí a hora que você falava isso para eles, isso tudo... Geração de primeiro emprego, inclusão de primeiro emprego. Inclusão de empregos indiretos e diretos. Então, enfim, há uma imobiliário, há todo um envolvimento econômico do franchise que a gente teve que explicar, mas que por um lado também, assim, eles estão com a visão deles, e aí a gente tem que respeitar também a visão deles, e não adianta ficar dando murro em pão de faca, né, doutor? Então, assim... deve existir um interesse da indústria, né, porque... 20 anos lá, né, trabalhando para isso então, também, assim, para ter o benefício agora. É um setor... É um setor muito articulado. Existe um empurra tributário. Inclusive o franchise faz parte da indústria. Outro, né? Não, e o franchise faz parte da indústria, que nós temos franqueadoras que também têm indústria. Então, assim, mas as franqueadoras, que são todas de serviço, elas serão altamente impactadas. Hoje, no Brasil, a gente tem a maioria das empresas de serviço. Sim. 70%, se eu não me engano, eu acho que 70% dos CNPJs no Brasil, alguma coisa assim, é de empresa de serviço. Cara, aí eu te pergunto, Flavião, já que vai impactar, qual que é a luz no fim do túnel disso aí, meu amigo? Porque... Boa pergunta. E quando eu levava esse questionamento para o pessoal, grupo, ou quem estava perto, né? Você falou direto, né? O grande articulador, o Bernardo Lapi, da reforma, o CECIF, como que estão fazendo algo tão geral sem conhecimento de diversos setores? Por quê? É impossível você virar hoje, não sei, eu posso usar o meu segmento por isso, falar, estou passando um aumento de carga tributária. Porque quando eu faço contrato com o poder público, isso já vem até em cláusula. As grandes empresas, né, concessões, grandes EPCs, turnkey, contratos do setor de engenharia, já costuma, nos próprios contratos privados, tem a previsão da cláusula de reequilíbrio com impacto tributário. Nós não temos. Aí é mercado. Quem define preço é mercado, não é o meu custo com custo tributário e margem que eu quero. Né? Se fosse assim, ia ser uma maravilha, ninguém quebrava. Tava fácil. Então você tinha que ser pelo menos competitivo na base, mas não é assim que funciona. Não é. E aí não vou saber te responder porque é a minha grande preocupação. Né? E perguntei para um dos membros do grupo de trabalho, que é do governo, falei assim, e o impacto inflacionário estimado? Total, porque eu convidei, né, para um debate na aula de pós-graduação. Eu falei, mas não vai ter aumento de carga, não vai ter aumento de carga. Então isso o governo tem batido sistematicamente. Eu coloquei, não tem jeito de não ter aumento de carga. Né? Mas vai definir na alíquota. Não tem jeito de não ter aumento de carga. Aí ele, no final, falou assim, mas não tem um estudo de qual que pode ser o impacto inflacionário. Nós estamos no problema de se vai ter controle ou não vai ter de inflação. Imagina, a reforma tributária entra em vigor só no início do ano que vem, 27, para a CBS, para o governo federal. Vai ser aos poucos, de forma integral. Né? E ainda tem uma discussão, porque o governo federal falou que a alíquota dele é 12, era 9,5 do PIS/COFINS, mais o IPI que perdeu. Sobraram aí 16 para estados e municípios, e cada um podendo livremente estabelecer sua alíquota.
Se não quiser, segue a padrão. O ICMS, a base é 18%. E a maior parte dos estados aumentaram o seu ICMS no final, antes da aprovação da reforma. Ou seja, a conta já não está fechando. A conta já não fecha. Já não fecha. Os municípios, onde ficam? Exato. Está faltando município nessa conta. Ainda não fecha. É 2030 que 32 vira... finaliza. 32 finaliza tudo. Ou seja, 32. O que eu queria perguntar em relação a isso, que vai ter esse período... Ela não é de uma vez. Eu entendi, mas vai ter esse período de tentativa e erro, talvez. Mas eu não sei se... Aí que eu queria te perguntar, para você me falar, se tem espaço aí de, cara, isso aqui não funcionou, não deu certo ou não, ou a gente vai engolir isso mesmo e... Espaço tem, mas aí a grande preocupação é que boa parte de mudanças para isso deve ter que passar pela Constituição. Não deixaram isso para a margem de lei complementar. Que aí é uma mudança um pouco mais difícil. Que a lei complementar nos ajuda, né? Que é, por exemplo, se você pode vir através da lei complementar... Facilita. Facilita, por exemplo, você vai lá, mostra a sua tese, eles entendem, tá ok, então eles adicionam aquilo à lei. O que ele está dizendo aqui que é diferente, que como já não tem margem para isso, teria que mudar a Constituição, que o buraco é muito mais embaixo. Para adequar setores, pode ser. Impossível. Quer dizer, aí vai depender de cada um, né? O setor imobiliário está numa discussão, porque tributação de... Imagina, aluguel não pagava nem ISS. E de repente paga 28%. Você está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar a sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Mas pensa bem, a gente vai falar de setor, né? São quantos setores que a gente está falando? Opa! São 100, 200, 300? Aí todo mundo vai pleitear. Não, isso aqui tá errado. Mas foi o que o Flávio falou. Aí vai fazendo os puxadinhos, né? Isso aqui dá, isso aqui não dá. Isso que eu tô querendo saber, se vai ter mais discussão. Não, isso já foi ano passado. Aí tem aquele setor que ele tem uma força maior, que não, agora você me dá aqui. O ICMS permitia isso. Por isso que eu tenho vários regimes por setores, não importa o número. Então o ICMS permitia isso. O IBS e a CBS, as duas novas, não. Não tem jeito. Aí é isso aí, cara. Você vai engolir, o problema é seu. E o bares e restaurantes conseguiu um fantástico, transportes urbanos. Aí começa uma briga enorme aí da taxa do pecado, né? Que tá todo mundo aí falando. Tem o imposto seletivo. Aí vem todo mundo, aí entra, não entra. Aí conversar com o Flávio é gostoso, que a gente aprende, mas também desanima, né? Não, mas não podemos. Vamos entrar no assunto do PIX e fiscalização. Tem a posição de que ela tem uma série de inconstitucionalidades, a reforma, mas não é o objetivo. Deixa aí. Porque... O comitê gestor, do jeito que foi criado, ele é quase um outro novo ente federativo no país. O município e o estado não têm autonomia em frente ao comitê gestor. Eles são representados, 27 representantes para 5.500 dentro do município. Como você vai fazer isso? Não tem jeito. Aí vai ter o detalhe que é muito técnico. Um ponto que assim, para mim, esse assunto é desanimador, como disse o Antônio, mas o governo tem que entender que, para o empresário, ele tem 3 soluções. Ou ele repassa para a ponta, gerando inflação, ou ele reduz o lucro, e se tiver tendo lucro, e muitas vezes perdendo até o interesse em manter o negócio, né? Fecha o negócio, porque perde o interesse e vai fazer outra coisa, né? Com o recurso, porque ele que está no risco, ou ele entra na sonegação. E aí eu quero, porque é os 3 caminhos, né? Para um lado, isso tem que acontecer. Eu volto na fiscalização. E aí eu quero puxar a fiscalização para a gente já começar até a entrar no assunto também do PIX ali, voltar, né, retomar o assunto do PIX e etc., desse momento que, com esse imbróglio de potencial aumento tributário, existe um potencial aumento de sonegação. Pode existir. E o governo já vem mineiramente, né,
pela beirada, tentando já há algum tempo, né, colocar as garras do leão mais afiadas para não deixar que isso saia entre os dedos. Conta um pouquinho esse cenário de controle fiscal do governo, desse Big Brother fiscal, como é que tá e o que nos espera pela frente? Que esse sim, se te desanimou até agora... Nossa, pois é, não, agora... Não, você estava fazendo sua pergunta, eu estava imaginando que seria muito mal educado eu sair da sala quando ele respondia. Mas deixa eu só dar uma pitadinha rápida aqui antes de você entrar na fiscalização e compartilhar um pouco com o meu pensamento, que já fui empresário fora do Brasil. Tive 3 empresas nos Estados Unidos que a gente abriu com as ligas do futsal e tudo mais lá, e a gente... Lá, o imposto, ele não entra nem no pensamento aqui da conta de se o nosso negócio vai funcionar ou não. Porque o imposto vem depois. O sistema é diferente. O imposto, ele vem depois. Então, eu faço minha conta aqui do meu negócio, quanto que eu vou ter de receita, quanto que vai custar, quanto que vai sobrar para mim. Cara... Mas porque quem paga o imposto lá é quem tá comprando, não é isso? É IVA, né? É o sistema de IVA. Lá não tem IVA. Só 2 estados americanos que tem um Você tem o sales tax, que é na ponta. O sales tax vai depois da venda, né? Mas quem paga é quem compra. Porque, na realidade, tá na... Vamos assim, sendo claro, todo mundo paga imposto sobre o consumo, claro. No final quem está bancando é o comprador. É só porque lá é mais claro que é o preço do produto, mais 7, tem um estado, aí você entra lá, vou comprar em New Jersey ao invés de Nova York. Então é de 7 a 11% e é o preço final, ponto. Não é? E a ideia de tornar mais transparente, isso está na reforma tributária, de ter o preço e tal o valor do custo todo destacado. Mas você não entende que o custo do governo já tem que ir na conta no início aqui, não eu não preocupo. É porque são modelos diferentes de tributação. Eu entendo, mas olha o que traz para a gente de ter que construir a conta, a discussão, já colocando a fatia do leão lá na fonte. E aí, mas esse é um ponto legal. Do IVA, eu particularmente entendo como melhor. Eu acho só que o Brasil não adotou o que seria o mais fácil. Um imposto, sem falar IBS, CBS, único, um IVA. Aí discutir quem vai arrecadar e como vai distribuir para estados e municípios seria um assunto que não evoluíram. Por isso que criaram esse modelo, seria o que passaria politicamente. Mas um IVA nesse sistema débito e crédito. Isso funciona na Europa desde o início da década de 60. Argentina. América Latina toda. México, Argentina, porque nós estamos falando de países federados, igual Brasil, Alemanha, que você tem vários estados da federação dentro. Então, o modelo de tributação na ponta americana, o sales tax, é diferente. E há uma ideia de uma migração. Eu não estou falando nem do sales tax, não, do meu imposto como empresário. Que, por exemplo, tem a C Corporation nos Estados Unidos, que você paga, você cria na conta lá, cara, isso aqui vou ter de receita, isso aqui vou ter de despesa. Se eu ganhar dinheiro, eu pago imposto. Aqui não, aqui já está na fonte. Eu digo de facilitar o empreendedorismo, não estou falando de taxa, de nada, mas aqui, olha a simplificação na minha cabeça de fazer um negócio que funciona, sabendo que eu vou pagar o imposto se funcionar. É igual o imposto de renda, o income tax lá, que é... E aqui não. Aí tem um problema todo cultural, além de estrutura jurídica por trás, né? Do mesmo jeito você discutir aqui, mas vai aumentar a sonegação e tal. Você não tem uma discussão dessa nos Estados Unidos e na Europa como um todo. Né? Tirando que você tem umas discussões hoje de emissão de nota sem laço para gerar crédito e IVA em países leste europeu. Mas na mentalidade, na cultura e na tradição americana e europeia, né? da origem ali, de uma série de países, ninguém passa na cabeça assim, por que eu vou sonegar? Não é? Que é a pergunta. Então muda muito culturalmente essa questão. Por quê? Aí vem um discurso que é ruim para o governo. Independentemente aí de ser na fonte. O income tax, o imposto de renda não é na fonte, ninguém cogita assim, não vou pagar. Mas por exemplo, o meu restaurante, quando eu estive lá em Portugal, por exemplo, o meu sistema de caixa, ele está ligado direto ao governo de Portugal.
É obrigatório. Tanto é o seguinte, que como é que eles fiscalizam? E aí nós vamos entrar na fiscalização, porque eu acho que isso que é importante. Não adianta nada ter isso tudo, não ter fiscalização, irmão. Sim. Como é que eles fiscalizavam lá, Flávio? A orientação dos meus contabilistas lá, né? Fala contabilista. É o seguinte, fala assim, ó, não faça sem dar recibo. Peça o NIF da pessoa, que é o CPF, registra e entrega. Por quê? Como é que eles fiscalizam um restaurante? Vai lá o cara do governo almoçar no seu restaurante. E se você não der... E na hora de pagar, se você não der, ele já tira um tarjãozinho amarelo lá e dá-lhe multa no você, meu irmão. Na hora. Então, assim, isso é fiscalização, entendeu? Mas é por isso... Mas tem como burlar? Tem. Mas isso não trata isso lá. Ninguém pensa, já vou criar minha empresa aqui, até porque é cultural, né, Flávio? Então, assim, é porque eu acho que o ponto é um antes, não é o como. É o quê? É o que precisa ser feito. Não, é o que é o imposto, né? A gente quer tá aí fazendo o link também com o vídeo do Nicolas, que ele foi feliz nisso, que é a falta do give back, a falta do retorno, a falta da percepção de valor. É isso que muda a conta. Obviamente, a gente está no negócio buscando resultado e etc, tem que ter lucro e pagar algo, sempre a gente tem que botar atenção. Mas o que incomoda de verdade é a falta de percepção de retorno para a sociedade. Entra na máquina pública e não volta. Acho que a principal discussão foi essa. É isso. Mas não vamos entrar nisso, ele não responde a fiscalização. Vou fazer em 3 partes aqui para tratar, se me permitem. Vai. Primeiro, a ideia lá do empresário tem 3 saídas, né? E vejo, o que é na experiência do dia a dia, tanto do escritório de advocacia, tem também a consultoria, né, que é a pessoa jurídica. Quando a gente vai analisar na consultoria, precificação. O empresário brasileiro tem dificuldade de precificar. Um sistema tributário complexo desse não é simples precificar, para você ter ideia do seu real custo e da margem exata. A gente se depara muito com isso na nossa atividade profissional, para fazer essa análise. Vocês ajudam a precificar lá no escritório também, Flávio? Sim, a gente faz revisão fiscal. Então, você tem que entrar um pouco na área contábil e financeira. Sim. Né? Por isso mas eu não sabia que você fez isso. Por isso que não é no escritório de advocacia. Não é o que eu vou. Não é uma atividade, é outro, é uma empresa de consultoria. Não sabia, legal. Então a gente faz isso. Então, por que eu falo essa dificuldade? Porque o normal qual que é o seu capital empregado? Qual que é o custo financeiro do seu capital? Ninguém costuma colocar isso na conta. Por que eu falo isso? Numa margem de 15% que já se estabelece na prática de mercado de juros, você tem que botar isso no seu custo. Vai pegar o meu capital remunerado, eu vou investir em empreender, aí é a dificuldade do empreendedor brasileiro. Aí é só um comentário. Colocar o dinheiro na conta, né? Isso. Na conta. Quanto que você realmente está perdendo? Olha, se o seu dinheiro estivesse aplicando, 15%. Porque o Flávio falou um negócio aqui no início, que é isso que ele falou. Ele falou assim, porque quando o cara coloca na conta, o que ele recebe. Você falou isso aqui. Porque geralmente não coloca. Muitas vezes. Quando o cara está fazendo a empresa. Mas vamos lá. O Lúcio está tenso. Aí o segundo, fiscalização. Aí, voltando à ideia do PIX, e colocando o governo brasileiro, a administração fazendária federal, mas eu diria que as estaduais e a das principais capitais do país, aí eu posso falar dessas porque é onde eu mais conheço, por causa de procuradoria, congressos que participo, com auditores fiscais que trabalham na Secretaria da Fazenda e procuradores. Não posso falar isso, né, por um todo, mas a administração fazendária brasileira hoje é um benchmarking. Assim, ela é referência e modelo para outros países e de primeiro mundo. Por quê? Exatamente porque a nossa cultura sempre foi diferente. E a Receita sempre teve que desenvolver os métodos de fiscalização, porque você estando no mercado, competir com quem não paga quando a carga tributária é alta, é impossível a concorrência. É o que tecnicamente a gente chama de concorrência desleal. Então, o sistema de fiscalização com uso de inteligência artificial sem dúvida nenhuma, nos últimos 10 anos da Receita Federal, robô. A fiscalização hoje cada vez depende menos do manual do fiscal. É tudo cruzamento. Explica. É tudo menos trocado. Do manual do fiscal, mas explica. Explico. Caso, por favor. Hoje, aí vou mudar isso para a pessoa jurídica. A pessoa física, como é que é? Então, vejam a evolução da declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, eu fiz manual até de pessoa jurídica, na época que era empresa sem fins lucrativos, manual.
Então, tudo virou eletrônica, do disquete, quem vai lembrar, para entregar. Aí depois entra um módulo de transmissão. E aí já, talvez 2 anos, um pouco mais, eu tenho declaração pré-preenchida. No sistema da Receita. Você entra no seu ECAC, que legal isso. onde você tem o seu domicílio fiscal, você já tem um domicílio fiscal eletrônico, tributário. Então, olha onde nós estamos chegando na digitalização. Eu baixo a minha declaração de imposto de renda, já vem lá todas as minhas fontes de remuneração, porque todas as empresas que pagaram, seja CLT, comunicar, né? seja como sócio, já informaram para a Receita, ela tem até o final de fevereiro para fazer as informações, colocando como regra, já está dentro do sistema. Rendimento, se você for olhar hoje, aplicações financeiras, rendimento de aplicações no campo lá de tributação exclusiva ou isenta, já está lá preenchido. Criaram a obrigação acessória para o setor de saúde, e agora incluíram mais alguns profissionais que não estavam. Então, Eu não sabia, Flávio. Profissional agora está lá, já vem incluído. Pessoa jurídica. Mas tipo o quê? Que, por exemplo... Médico, clínica. Por exemplo, meu filho ele tem a terapeuta dele, ok? Sim. Beleza? Sim. Já vai? Se o seu filho é dependente, está com seu CPF e vem isso na hora da emissão da nota, já... Ou seja, a hora que a terapeuta acusar, já caiu no meu aqui. Já caiu no seu, já. Que legal, hein? Que é isso. Então, massa. Não, o meu já é assim, só que não cai. Porque dá desconto. Dá desconto, porque né? O terapeuta talvez é mais... ainda está entrando. Mas qualquer coisa de clínica médica... Cai. Porque já é desconto, né? Porque gera desconto, né? Para o fonte pagador. Não para nós. E deixa eu te contar, se eu colocar, ainda na declaração de imposto de renda da pessoa física, se eu colocar lá os recibos hoje, e o recibo que eu coloquei já não tiver de uma clínica, por exemplo, já não tiver vindo, sobe como inconsistência. Não, acabou de subir a minha. Me chamaram acabou de... para mostrar o recibo, e aí não basta mostrar o recibo mais. Porque, na verdade, o médico não falou? Você falou e o médico não. Ou seja, eu preciso mostrar, antes eu chamava de TED. Agora eu preciso mostrar o Pix. Não, e você tem que mostrar o documento e o pagamento. Exato. Para linkar. E assim, então hoje, quando você faz o seu imposto de renda, se já não vier e você colocar, saiba que você vai para malha fina. Malha fina no sentido de provar, que é para provar. Provar. Exemplo da minha, porque foi por isso. Foi a área de saúde. Fui lá, fiz. Mas você fez e o médico não. E aí deu inconsistência. Aí foi um profissional de terapia. Então fica a dica, né? Se cair como inconsistência, se acontecer isso, esquece. Não, tem que ter o recibo e o pagamento. Aí não tem problema. Você vai lá, eles aceitam na mesma hora, não tem problema. Não tem problema. É só você subir o documento e tá tudo certo. Aí sim, você apresenta. Você precisa ir lá ou é online também já hoje? Não, hoje você pode fazer contestação online. Legal. Tá? Então, o que eu tô colocando nisso? Esse ponto daí, que é para te ajudar nisso daí, o que eu ia falar é terrível, porque a gente vem investindo no remédio e não na causa, na doença, né? Poxa. E não em resolver a doença. Você bota tecnologia, auditoria, bota a lupa, inteligência artificial, cruza tudo para curar que é o remédio, para tentar arrecadar mais. E não baixar o tributo ou usar melhor os impostos, conscientizar do uso à população. Finalizando essa questão da fiscalização, vou fazer esse comentário, trazendo alguns pontos, né? Então, essa ideia que hoje eu já tenho na pessoa física, eu tenho também na pessoa jurídica. Por isso que uma das maiores críticas da complexidade do sistema tributário brasileiro é o quê? A quantidade do que a gente chama de obrigações acessórias na pessoa jurídica. O que são obrigações acessórias? Você tem que ter vários profissionais, aí tem lá aquele do e-business, quantas horas você gasta para fazer a contabilidade fiscal para a Receita. No Brasil é disparada a campeã mundial. Então, para fazer DCTF, Declaração de Contribuições e Tributos Federais, para fazer ECD, Escrituração Contábil Digital, para fazer ECF, Escrituração, para fazer SPED, para fazer isso, para fazer aquilo, para mandar para cada um. É social? Então, é social. Aí vou chegar, essa medida do PIX é o quê? O E-financeiro. O E-financeiro é uma obrigação que as instituições financeiras já têm. Okay. Então, para fazer envio de dados. Por isso que hoje eu pego meu imposto de renda, pessoa física, o rendimento já está lá. Já está lá. Porque na sua declaração que ele te manda, o banco te manda, tem lá o saldo e o rendimento. Só que o saldo, por enquanto, você vai lá na coluna de bens e direitos e informa.
E aí que vem a grande mudança. Quer dizer, primeiro você já tem essa dificuldade das pessoas jurídicas e o custo que é alto de fazer, de interpretar a lei. Muitas vezes não se erra, não se faz, não é por maldade, não é por sonegação, é por essa complexidade. De gastar energia, tempo e dinheiro no custo da pessoa jurídica para fazer esse monte de entrega, né? E para a Receita e cruzando dados. Qual que é esse complemento agora que é o objetivo? Trazer para o E-Financeiro 100% da base de informações financeiras das pessoas físicas e jurídicas, porque pessoa física com movimentação a mais de 5 mil e pessoa jurídica mais de 15 mil, nós estamos falando que a pessoa jurídica vai pegar até MEI, talvez os MEIs, o valor menor. Então você vai tirar o que para a Receita não é foco. Mas todos os demais, qual que é a ideia? Semestralmente, todas as instituições têm que mandar. Isso não tinha antes. Não tinha antes. A Receita não tem. A Receita Federal tem acesso. Quebra de sigilo bancário já foi considerado constitucional. Isso foi retirado para fiscalização numa lei complementar em 2001. O Supremo, anos depois, falou: não, essa quebra de sigilo dentro da lei complementar, quando está num processo de fiscalização, não tem problema nenhum. Então, hoje, quando você recebe fiscalização, te pede toda a movimentação bancária, se você não der, ela manda para a Receita. E a Receita vai entregar. Quer dizer, se não entregar, é só um tempo da Receita, hoje online, mandar buscar a informação. Mandar buscar na base de dados. Correto? Mas quando? Na fiscalização. Mesmo pessoa física. Mesmo pessoa física, na fiscalização. Nessa medida, é 100% dos dados, independentemente de fiscalização, exatamente como parametrização do sistema, robozinho, cruzar dados, aí a malha fina de pessoa jurídica também. Incrementa pessoa física e de pessoa jurídica. Se isso der continuidade, o imposto de renda 26, 25, 26, provavelmente quando você pegar a coluna de bens e direitos, já vai vir com o seu saldo bancário final preenchido. Se for reparar nas declarações, vem cada vez mais especificando número de conta, base de dados, aí o preenchimento para não ficar, porque muitos não colocaram, para não travar, eles vai deixar para depois, e no Renavan, IPVA, vai deixar para... Isso é o quê? A tendência vai ser tudo digital e tudo vai estar na base, por isso que eu chamo de Big Brother financeiro. Então, esse é um sistema, essa obrigação acessória que todos. E o que é interessante dessa medida? Né? Porque amplia. Essa medida que você está falando é a que foi revogada. A que foi revogado. Entendi. O que é? Ela amplia. Não são só mais as instituições financeiras. Fintechs, que eles chamam de meios de pagamento, que não é mais só cartão de crédito, né? O mercado, sim, a tecnologia do mercado hoje é absurda, por isso que eu consigo fazer o split payment, só se cogita isso no Brasil, depois eu falo que teve uma tentativa de experiência europeia com isso, não. E não funcionou? Não funcionou 100%. Então essa tecnologia de PIX, de split payment, né? Isso é brasileiro, com a integração de receita, é mais um passo, que eu não duvido nada, vai se gastar muito dinheiro, mas vai desenvolver. Né? Então, por isso que eu estou colocando, quem mais vai informar? Fintechs, todos os meios de pagamento, por isso que essa instrução normativa revogava a obrigação que já existia de informar cartão de crédito, porque todo mundo já fazia, porque antes, cartão de crédito, aí você vai na declaração da pessoa, o faturamento menor do que ela recebeu de cartão de crédito. Essa inconsistência caiu no início da década de 2000. Né? Mas o financeiro ainda é onde dá divergência, da emissão, da nota, se não. Então, isso tudo fecha. E mais, todas as empresas de previdência privada, todas as empresas de seguros, todas as empresas de consórcio. Por quê? Porque hoje eu tenho seguros que são seguros resgatáveis. Não é? As previdências privadas são resgatáveis, a VGBL eu informo, a PGBL eu não informo. Então, eles querem a movimentação do que você fez. Do que em segura, em previdência, mas fechou o cerco pecúlio, de tudo, né? Fechou tudo. Fecha o cerco. Dá um exemplo para quem está em casa de uma fintech. Só para saber, uma fintech que vai ter que mandar um dado. Dá um exemplo, para saber se a pessoa usa ou não. Qualquer um que hoje é obrigado a ter cadastro no Banco Central de meios de pagamento para você receber. Então, alguém que recebe e paga a conta no seu nome.
com dados ou recursos que estão transitando de um fornecedor que você vai receber. Conta e ordem. E só outro ponto. Exatamente, uma ideia de por conta e ordem. Então, você tem várias que já fazem isso, trabalhando débitos e créditos, porque transitam via fintechs da vida, para não ser. E a gente fala muito do Pix, mas TED, DOC, isso já é. Toda essa movimentação já é, né? Do banco, então, assim, já era do banco. Não, o banco já informa. Movimentação. Ele não fala de Pix especificamente. Não fala de Pix. Ele fala de movimentações financeiras. TED e DOC não tinha. Não tinha. Pix é igual dinheiro, vai vir. Ministério Público. Vai vir igual Pix. Vai vir igual Pix. Porque TED, DOC e Pix também é a mesma coisa. Tudo é movimentação. Saiu o dinheiro da conta e foi para outra. É só o modelo de tecnologia, tempo de processamento, na obrigação, forma de fiscalização. Tanto que quando foram perguntar ao Ministério Público, ele falou isso. Falou assim, é dinheiro igual. É mesmo quando eu sacar o dinheiro lá pagar a conta. Dá na mesma. A diferença é que eu mandei por Pix. Ô, Antônio, fiz um DOC. Deixa eu te falar. Que eu fico imaginando o tamanho da merda pra gente. Né? Eu me considero um cara que eu corro atrás, eu estudo, eu tenho alguma educação que eu acho que eu consigo interpretar alguma coisa que tá ali, uma lei. Quando deu essa polêmica toda, eu peguei, não, mas peraí, cara, eu sou comerciante há muitos anos, essa transmissão de informação para mim já tinha muito tempo, e efetivamente já tinha. Desde 2001 é uma normativa, a outra foi em 2015, se não me engano, não é isso? Isso, mas aí... Eu peguei para ler, eu li um pouco da normativa lá, cara, é dado pra cacete, cara. Ele sabe tudo de sua vida. Exatamente. Aí na minha opinião, eu pensei assim, até discutindo no almoço de família ontem lá em casa. Falei, cara, mas essas informações, cara, já enviam. Então, essa mudança de quantidade, 2 mil para 5 mil e tudo mais, na verdade, aí eu perguntei pro Flávio aqui agora, antes do podcast, tem um detalhezinho que ele falou, que é a diferença, que é a pegadinha de todas. Que antes, ele falou, é na fiscalização. Cara, se acontecer alguma coisa de alguém vir fiscalizar e tudo mais, aí vai levantar a sua agulhinha lá do palheiro. A gente vai olhar esse cara aqui e vai pegar. Não, agora não. Aí falou, agora é todo mundo. É obrigado obviamente, no passado a Receita não tinha capacidade de ver essas informações todas. Hoje, com o Guardião lá, cara, meu amigo, já tributa na fonte, já te manda o imposto. Lúcio, antes de você sonegar, ele já te manda a multa. Antes de você sonegar, já sabe que você vai sonegar. Qual que era a ideia, Lúcio? Antes, essas informações bancárias de transações acima de determinado valor ia para o COAF, ainda vai, que é um órgão dentro do Ministério para fiscalizar movimentações financeiras atípicas. Então, por isso que tinham lá, até cheque R$2.000, antes, valores. Eu já recebi ligação de banco, caiu um valor, não sei a quanto, 6 mil. Qual que é a origem? Eu falei assim, DL, veio da pessoa jurídica, pode olhar, eu sou sócio. 6 mil. Como passou isso tudo no que eles chamam aí de mensalão, lava-jato, é que você não entende. Porque toda movimentação financeira atípica... Mala de dinheiro. Financeira atípica, para ter mala, você tem que sacar, né? Já era informado ao COAF. Cueca, né? Então, o COAF não compartilhava. Porque aí até onde vai o sigilo? No processo de fiscalização, eles estão te conferindo. Por isso que você não tinha a inconsistência apontada em malha fina. Aí eu declarei no meu imposto de renda o saldo de 1.000, mas a minha movimentação financeira foi dessa. Inconsistência pura. Inconsistência. Mas não pega assim na malha fina. Por quê? Porque a movimentação não está. Ele vai tirar uma foto daquele momento. Então, muda muito do ponto... Aquele momento estava assim. Muda muito do ponto de vista de fiscalização. Eu acho que isso aí vem para melhorar a fiscalização, vem para melhorar os dados, ou não? Sem dúvida nenhuma. Vai melhorar. Do ponto de vista de fiscalização, assim, não tem muito mais saída. Por exemplo, pessoa jurídica era muito difícil saber. Às vezes você tinha 5 contas, aí na sua contabilidade estava 3. 2 não estavam lá na movimentação. Essas não iam para a conciliação bancária da contabilidade. Mas será que iam para o faturamento para oferecer a tributação? Não. Isso agora acabou. Não vai ter que iniciar a fiscalização na sua empresa. Já está lá, né? Ela já vai vir na malha fina para falar, fiscaliza que aqui tem
pede para justificar. Mas foi revogada, caiu. Né? A medida foi revogada. Mas vai voltar, né? Daqui 6 meses. Nem sei se isso vai demorar tanto. Já vai chegar uma... mas não deve ser para esse ano, né? Aí eu respondo a terceira, né? Que que está relacionado do efeito aí do vídeo do Nicolas, que ele trata isso muito bem. E esse semestre eu vou lecionar numa disciplina de doutorado lá da PUC, que chama Políticas Públicas. Então, política tributária é só uma delas. Né? Política de meta fiscal do Estado, que a gente chama de direito financeiro, é só uma delas. Então, tem vários alunos, né, mestrandos e doutorandos, mestrandos também podem cursar, e até quem é de fora, fica aí o convite, que trabalham com pesquisas na área, por exemplo, eu tenho artigos publicados na área de educação e saúde. De quê? Políticas públicas relacionadas. Então, quando a gente vai discutir política pública, primeiro, qual que é, eu falo, a grande deficiência para mim da administração brasileira como um todo? É o planejamento. Né? Quando você planeja, o sucesso do resultado já não é simples, por isso que várias empresas fecham, tem lá os dados do Sebrae, né? E a administração pública, ela tem as leis orçamentárias, que são de planejamento. E ninguém lê, ninguém discute. E até hoje a gente está na lei orçamentária anual, quase ninguém fala em plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, que a gente chama de planejamento de médio e longo prazo. Então, no Brasil, a gente continua planejando só o governo, 4 anos, e mais o ano para o ano seguinte. E você ter resultado em política pública, não adianta você pensar em 4 anos. Não é? E mais, você não tem métrica. E aí, para você não ter a métrica do resultado, é difícil você melhorar o mérito da política pública, a essência. Que aí não é só do direito, é da gestão pública. A administração pública tem vários cursos de referência aqui no estado de Minas Gerais e no Brasil de administração pública. Aí vem o problema que agora está cada vez mais arraigado no cidadão, que é importante, cidadania fiscal, a gente chama isso, que é a cobrança. Ok, eu pago isso. E o que eu recebo? Educação. Poxa, primeira, eu brinco às vezes, aí até na graduação. Você ganhou uma condição financeira enquanto família, com filhos, qual a primeira coisa que você faz? Coloca na escola particular. De saúde, o que você faz? Eu já falo, contrato o SUS privado. Paga um plano. Minha filha estava na UMEI. Contrato o SUS privado é ótimo. Minha filha estava até na UMEI aqui, que é excelente escola, que é estadual, mas né? No minuto que passou para o primeiro ano, cara, a realidade é tenebrosa. Então, ela já até a escola nova da prefeitura aqui em Belo Horizonte, mega projeto, fizeram o alarde danado, cara. Não ficou, eu fiquei 6 dias de escola já. Aí é o que se pergunta, né? Porque a diferença para os outros países é que se tem carga tributária alta, similar. Então onde que está indo a nossa arrecadação tributária? E aí vem o problema. Nós estamos desde antes da pandemia. Passou a pandemia se justifica déficit público, porque isso está com exceção na lei, situação de imprevisibilidade. Passou a pandemia. A gente gastou o que economizou com a Previdência. R$1 trilhão. Mas estava ok. Ficou no 0 a 0. É previsto. É uma imprevisibilidade. Não tinha independente. Sem dúvida. Políticas sendo testadas, né, sem entrar nesse mérito. Passou, nós continuamos fazendo o quê? Gastando mais E essa que hoje está gerando o problema. Assim, quando vocês vão mudar isso? E aí, do ponto de vista do direito, o que mais me preocupa é, olha a Constituição, o que a Constituição estabelece? Estabilidade econômica. Isso aí. Aliás, a Dilma foi impeachmentada por causa disso, né? Não foi? Não, aí tem uma série de fatores, são 3, mas é diferente disso. Você tem 3 elementos lá da essência, né? Mas o que isso resultou? Lei de responsabilidade fiscal, lá em 2000. Por quê? Porque se não tivesse, tinha jeito de estabilizar o plano econômico. Nem pagando 90% de juros igual pagava no ano. Que aí é o problema agora. Eu continuo tendo lei, só que de 2015 para cá, ninguém... 2016, quem tá fechando ali no... Ô Flávio, eu te falo, cara, eu senti isso muito na pele 2 semanas atrás, antes de ter essa polêmica toda do Pix, que já estava se falando no Pix, tributação, essas coisas todas. Eu fui fazer uma consultoria no interior de Minas, passei por Molevade ali, a gente passou a noitinha, 7 da noite, passando por aquela estrada. Cara, é um absurdo.
Eu tava passando ali, eu falei, gente, eu aqui, com saúde, 45 anos de idade, não tô conseguindo enxergar porra nenhuma. Estavam chuviscando, imagina uma pessoa mais idosa e tudo mais. Isso que você tá em Minas, né? Vai lá pro Nordeste. E veio na minha cabeça, eu fiquei pensando, já que você vai lecionar essa aula, o que a gente tá fazendo? Porque aqui, a gente, procurei saber os dados, né? A gente não somos a nação que mais paga imposto no mundo, tem nações que pagam mais, mas das subdesenvolvidas somos a maior. Né? Que você falou até esse número de 33% é exatamente o número que eu vi. Né? E eu falo, cara, a gente vai pagando, o cara tá apertando mais, tá apertando, tá enforcando, até onde que vai? A minha preocupação, cara, até, Lúcio, não vai. Por exemplo, você falou em rodovia. Aí vem, olha... Ali não dá para andar, cara. Do mesmo jeito que o cara construiu aquela estrada, sei lá, 30, 40 anos atrás, tá do mesmo jeito. Não tem uma placa, não tem nada. E olha que eu nem... E continua. Minha preocupação tem vai outros além. problemas. Porque falou de educação, saúde e vai. Infraestrutura. Vou olhar, infraestrutura. Aí, tudo de infraestrutura está ligado a desenvolvimento econômico. Você vai no artigo 3º da Constituição, é um dever do Estado promover o desenvolvimento econômico, prioridade pela livre iniciativa. Então, você tem um conjunto de regras aí indo para o direito. Por que eu estou falando isso? Ora, para que você consiga dar desenvolvimento, você tem que ter infraestrutura, porque senão você não se torna competitivo. Né? Seja, às vezes, no mercado nacional com abertura econômica de importação, seja para ser competitivo no mercado externo. Aí falando de negócio. Perfeito? Então, logística é um ponto caro na precificação. Demais. De produção. E aí você vai no Brasil, qual que é a parte de logística de transporte que é priorizada? Aí você tem um problema, sempre foi rodoviária. Aí nós temos uma estrutura rodoviária tirando o estado de São Paulo, não conheço vários outros, mas você tem uma diferença assim, absurda quando você sai de qualquer estado e vai lá. Mas que tem a ajuda da iniciativa privada, que é tudo pedágio. Mas todos deveriam ter... Não é ajuda, né? Não é ajuda, é a parceria. Não, é concessão pública. Concessão. Quando eu falo ajuda num sentido que eu, como consumidor, eu tô... Mas você tem muitos problemas com a concessão. Só precisa concluir. Aí começou, acho que desde do Temer, não só portos serem aprimorados em concessões e ferrovia. Você muda a infraestrutura em 4 anos? Não, mas o Brasil planeja 4 anos, que é o que eu chamo de plano de governo ao pensar em Estado. De repente, você parou de ouvir falar em ferrovia, que é para um Estado continental como acho que é uma tendência de custo menor. Entendeu? Uma vez para uma fábrica de ração, o custo do milho que tinha que trazer do Mato Grosso, o frete era mais caro que o milho. Tem muita coisa que é assim, muita coisa. Água mineral. Então, Cheio de água, né? Hidrovias também. Só para entender, mas eu preciso fazer o quê? Política de Estado. E aí, precificação e custo. E quando eu olho para o orçamento, mesmo com a carga tributária que se tem, cada vez sobra menos para investir. Que é o que a gente precisa discutir. Mas os direitos fundamentais, sociais, estão sendo entregues. Segurança pública está sendo entregue. Mais ou menos, Flávio. Mais ou menos. Mas é um direcionamento político, assim, porque você vê, entra governo, sai governo. É total político. É simples. O último governo tinha 20 ministérios, outro tem 34. Mas tá continuando o processo de... Mas o doutor Flávio resumiu bem. É um problema de planejamento. E o problema é que o planejamento começa porque o planejamento é de 4 anos. E 4 anos... Você não muda. E independente da ideologia política, o partido que estiver na situação, eu preciso entender, e aí entre todos eles, que existe um país, um Estado, que todo mundo passa, ele fica com as gerações futuras, ele vai embora, né? E que eu demando um plano de Estado. Como vai executar é o que cada governo e sua ideologia estabelece. Não é? Mas só para entender, aí dá outro debate isso mas só para justificar Flavião, do porquê do vídeo, talvez do livro. O papo bom vai, né, velho? Já tem 1h15 que nós estamos aqui. Cara. A gente o papo é bom. 95, lá. Então, não? Foi? Número lá. Não, então vamos mais, então. O papo é bom, mas o assunto é péssimo. A perspectiva é horrível. O papo é ótimo, assim, mas... O papo é bom, mas não tem nada bom. Qual que é? Pra quem? Flavião, na sua opinião e experiência, irmão, assim, até pra gente puxar pro final, porque já vai dar 1 hora de episódio, e eu acho que a gente tem conteúdo à beça aqui pra gente poder rever, aprender.
Flávio, assim, na reforma tributária você falou para mim que estava difícil ver a luz no fim do túnel, tá certo? Sobre a perspectiva ainda de custo, aumento da carga. Tá difícil um pouco. Outras questões jurídicas que, como dividiu o IBS para estados e municípios, ainda tem uma série de consequências. Que tá difícil. Esse ano ainda tem a parte regulamentar dela que a gente chama do processo. Tá difícil de ver, do mesmo jeito que quando você resume a questão do país, ou seja, de uma carga alta e não ter o retorno, né? Ou seja, se tivesse o retorno, acho que a gente não teria tanta queixa de pagar esse valor, eu acho. É assim nos países que são cargas altas, né? Eu morei no Canadá, então eu sei o que é uma carga alta, mas eu também sei o que é uma entrega alta, né? Hospitais tipo Albert Einstein é para todo mundo, não é só para quem tem dinheiro. Então, é para quem paga imposto. Essa que é a diferença. Então, que você enxerga, Flávio? Eu queria falar tanta coisa com você ainda, tinha as bets que eu queria te dizer sobre o problema e regulamentação das bets em relação a cassino. No fundo, a gente queria que tivesse um país com estabilidade econômica, com taxa de juros baixando, inflação melhorando. Era o sonho, né? Com a seleção campeã do mundo. Não, isso aí eu nem quero, pode deixar pros outros. Se aqui tiver um... A gente queria ser argentino. Diogo Portugal fez uma piada dessa. Essa piada aí foi roubada. Falou assim, o sonho de todo brasileiro hoje era estar num país que tivesse controlada a política, a inflação baixando, juros, economia indo bem, PIB apontando crescimento, seleção campeã do mundo. A gente queria, no fundo, era ser argentino. Faz sentido. Eu já tô com o meu sonho encaminhado aqui, ó. Já tem meu DNI aqui, ó. Você é cidadão argentino, né? Aí, ó. Ele tem uma carteira de lá. Já tô com... Há um tempo atrás eu mostrava isso aqui com vergonha, né? Falava, se tudo der errado no Brasil, eu vou pra Argentina. Todo mundo ria, né? Agora tá bom. Agora não. Mas só 4 anos. Lembra disso? Só 4 anos. Vamos falar de uma necessidade de todas as empresas? Vender mais. E falando em vender mais, a Foco Marketing tem a solução ideal para o seu negócio. Além de tráfego pago e criação de conteúdo, eles acompanham todos os passos do seu funil de venda, treinam sua equipe e te proporcionam soluções tecnológicas que englobam todo o processo comercial da sua empresa. São mais de 250 marcas atendidas no franchise nacional. Você quer saber mais? Entre em contato agora com a Foco através do QR Code que está na sua tela e informe o código podcast para que você possa ter condições especiais para ajudar o seu negócio a vender mais. Flavião, que você acha que vale a pena deixar de mensagem assim? Não, mas você fez a pergunta, ele não respondeu, você já está fazendo outra? Eu não acabei a minha pergunta? Não. Eu não acabei, eu estava formulando ela, e era essa a pergunta. Eu queria deixar uma mensagem, porque quando a gente ouve um negócio assim, vamos ser franco, né, desanima, né, um pouco, né, assim, desanima um cara que quer empreender, um cara que quer gerar emprego, e o nosso podcast é para isso, né, é para o empreendedor, é para quem quer crescer na vida, e aí às vezes o cara nunca se atentou por esse lado, né, e houve tanta situação assim, mas é importante dizer assim que o Brasil, desde quando o Brasil é Brasil, é isso, né? Nós somos sempre um país do futuro. Isso, a gente sempre foi um país do futuro. É importante dizer isso também. A gente tem 33% de carga tributária, não é de hoje. Já tem muitos anos e as coisas estão andando. Então, assim, também não podemos fazer aqui também ser o profeta do apocalipse, né, irmão? Assim, não vai ser uma... Não sei se vai ser toda... Né? Não sei se vai ser toda... Tudo. Eu acho que nós vamos achar uma forma. Eu acho que tudo que é novo a gente tá digerindo ainda. Então, assim, Flavião, qual mensagem eu acho mais específica? Eu acho que a pergunta seria essa: qual mensagem que você deixaria para quem não entende, mas ou para quem está começando a pegar essa informação do que vai acontecer com a reforma, que bem trazido pelo Nicolas agora, o olhar vai aumentar em relação ao Pix e tudo mais. Que mensagem que você deixa assim como tributarista para as pessoas buscarem entender ou conhecer um pouco mais, mas mais do que isso, como é que vai ser o futuro aí? Com um tom de otimismo, né? Porque sim, assim... Mas na fala do Flávio eu não vejo pessimista, eu vejo a realidade, eu vejo a realidade, eu não vejo um olhar pessimista, mas é porque o olhar real ele é pessimista, é por isso, não é por outra coisa. E o que eu acho, e aí para te ajudar, isso aqui, a gente sempre foi o país do futuro e sempre tem essa expectativa, e o empreendedor é muito criativo para as coisas. Então eu acho que a gente
nesse cenário, tem que exercitar algumas habilidades comportamentais do empreendedor para conseguir passar sobrevivendo, igual ele sempre fez. Acho que é simples assim. E realmente, em momento nenhum, quis deixar a impressão negativa, até porque eu falo, a primeira palestra, talvez, que eu fui assistir de tributação foi em 90, e o discurso não é... No meio da inflação não é no plano Collor. Ano ótimo, né? Que você entrava no supermercado, era um preço, você saía já era outro. Em 90, quando teve o bloqueio, mexia compra, venda e locação de telefone, quando o telefone é ativo. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos no curso de melhora, né? A evolução dessa democracia, que a hora que parece instabilidade, eu acho que é um curso normal em termos de país, em termos de cidadania, né? Então, sou otimista, mesmo com a reforma tributária. Eu falei que se tem um ponto positivo, se tem outro negativo. Nós sempre aprendemos a lidar no ICMS com a substituição tributária, que é caótico, né? Então, o brasileiro e o gestor brasileiro, empresário, empreendedor, gestor privado e mesmo gestor público sempre teve que ter uma criatividade, talvez seja um grande destaque enquanto profissional, não só no país, né? Vários estão em multinacionais, moram fora, porque aprenderam a trabalhar com a conjuntura que nós temos, a realidade que vivenciamos. Então, sou otimista. Eu acho que talvez de mensagem final nós estamos num momento que cada vez menos se admite amadorismo. O profissionalismo, seja do gestor privado, seja do gestor público, é fundamental. É fundamental para a empresa. Então, não dá para brincar mais. Não dá para ter uma contabilidade que, né, você finge para o contador finge que entrega uma escrita. A mais barata. Não existe mais isso. Você precisa tratar com seriedade essa questão da gestão, aí falando da questão do PIX, da questão da reforma tributária, da precificação, para você estar adequadamente no mercado, né? Para estar adequadamente já é um desafio vencer essa situação, a situação econômica hoje, ou para frente, é cíclico, né? Todo mundo trabalha. Então, você ter uma estrutura profissional hoje é cada vez mais fundamental. Esse é um investimento necessário, serve para a pessoa física, da mesma forma, e para a administração pública, que eu acho que essa vai ser a ideia. A cobrança num mundo digital, de mídias que circula, que visualizações batem, né? Milhares, como aqui do podcast, a informação flui. Aí você tem que separar, né, o joio do trigo, como diz, e tem que estar preparado para isso. Então, ser profissional, aí falando, é ter planejamento, é antever o futuro, é você estar sempre se adaptando e acompanhando a sua modelagem no dia a dia. Em termos práticos, vamos deixar de lição para o cara lá de casa. O que ele tem que fazer? Assim, o pequeno, o médio, é o quê? É ter uma contabilidade, procurar um tributarista, rever o seu contrato social, ou a forma que ele paga imposto. Dá algumas dicas assim. Sim, eu falo que para toda pessoa jurídica, até várias teorias, mas no direito é uma ficção. Então, como você enxerga a pessoa jurídica que é titular de direitos e deveres? É na contabilidade. Por isso que nós tivemos que usar e adaptar para a contabilidade do modelo internacional, já desde 2007, com o IFRS, que foi o modelo adotado, agora chama de US GAAP, tiveram mudanças até na legislação fiscal no ano retrasado, questão de quem tem investimentos no exterior. Então, eu tenho que ter uma contabilidade cada vez mais profissional, até porque o modelo nosso já migrou há algum tempo, né? Não tenho dúvida. A assessoria tributário, eu diria que no Brasil hoje, você tem que ter um personal lawyer. Então, você tem que ter alguém que te acompanhe, e não é só no tributário. Mas é verdade. É o que o Flávio presta lá pra gente. Você tem que acompanhar, e mais. É para não deixar ir no fim, é para não chegar no fim, para não chegar para ir para uma justiça. Na consequência. O trabalho preventivo. O trabalho do Flávio hoje pra gente é muito mais preventivo. Você não que ele não faça justiça, nesse assunto é legal, pequeno parênteses, até para reforçar o seu trabalho. Estava falando com os meus sócios esses dias e a gente tem um problema. Você falou do contador, depois você falou do advogado, que são figuras que na área tributária
parecem semelhantes ou complementares, mas são totalmente diferentes. A postura de um contador, ela é muito seguindo à risca as consultas, a receita, seguindo à risca o que o Estado te fala de forma crua. E a visão de um advogado tributarista é uma visão de caminho, né? De questionar, de encontrar... não gosto de falar isso porque fica parecendo... mas de buscar eficiência, encontrando espaços onde a legislação pode te permitir e que é um imbróglio e que é difícil. E você não tem... O contador, ele, com tanto de regra e norma e ainda fazer a contabilidade, ele não consegue ter essa visão. Ele segue o rumo. Então, tá tudo certo. É isso. Já é difícil ele fazer isso bem feito, né? Cá entre nós. E o assessor tributarista, o advogado, o que tem, e que eu acho que é fundamental, uma boa dica que fica essa, não vá na onda do contador. A gente vai conversar com o contador, mas eu não quero aqui, a gente vai entrevistar, quero chamar o contador para vir aqui, porque o contador tem muita habilidade, mas essa não é a principal habilidade para ele, ou não vá só na dele. Tenha um respaldo jurídico por trás ali, sabe? Eu acho que isso é importante. Não estou diminuindo os contadores, não estou aumentando o escopo e a abrangência. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Eu iria até além. O que a gente tem tido, né? Aumentou de demanda de uma empresa grande, setor de comércio São Paulo, do Rio no setor de logística, uma grande aqui também, de logística, transporte. Cara, equipes de contadores assim de primeira linha. Mas o contador, até para aplicar, como diz, no pé da lei, que eles falam na escrita, tem que interpretar. E até ele tem, às vezes, e corretamente, porque é norma e é escrita, dificuldade de interpretar. Então, a gente tem aumentado muito, né, porque essa empresa de consultoria já tem sócio computadora, a gente fui de auditoria, né, Big Four, meu sócio, trabalhando, auxiliando o contador. Pô, dúvida na hora de interpretar, dúvida na hora de apuração fiscal. Ele entende na hora que a gente faz uma revisão fiscal que eu não estou lá para fiscalizar o trabalho dele, eu estou lá para ajudar a aprimorar, porque corrigir no dia a dia, ou então saber quais são os riscos para tomada de decisão, é fundamental. Então, você é parte de um time, você não está, o que é muito um contra o outro. Foi bom, o doutor Flávio me ajudou, contador, hater, antes de você escrever aí, eu estou falando que é complementar. Tem que ter um trabalho conjunto, é difícil, é um imbróglio de leis e cada um com a sua atuação faz o negócio funcionar. Bem, vamos lá. O que você pega desse episódio de dica pra gente passar? Eu tenho que continuar o meu contrato ativo com o Dr. Flávio para todo sempre. Que é ele que resolve esses problemas pra mim. A verdade é o seguinte, eu acho que a gente tem que buscar informação. Eu acho que o Flávio finalizou de uma forma muito, muito reta para quem está nos ouvindo, que é o seguinte, cara, vá buscar a sua informação também, contrata um jurídico eficiente, um contador eficiente, mas vai buscar informação também, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a última linha do negócio, ela depende do gestor daquela empresa, ela depende do empresário. Então, se você não sabe, já te adianta assim, é a matéria mais difícil no empreendedorismo, são essas duas, é a contabilidade e tributário, são as duas matérias mais difíceis, na minha opinião. Tô falando eu como empresário. Por exemplo, lá no Clube de Perguntas a gente divide muito. Tanto é que o Flávio ele conversa mais com o Léo do que comigo. Porque é uma matéria que eu não gosto. Particularmente eu não gosto. Sei, entendo, mas não gosto de entrar nela porque não me sinto confortável para falar sobre ela. Eu tenho sócio, tem gente que não tem. Então você pode dividir, tem gente que não pode dividir. Mas é buscar essa informação, porque veja só, a quantidade de coisa que aqui foi falado que vai acontecer lá em 2032. Mas até lá, ele vai começar a acontecer um pouquinho todo ano. Então você tem que estar preparado para isso. Já é o dia a dia, né? Muita coisa já é o dia a dia. A gente tem que lembrar que a maioria das empresas que nós temos no Brasil não tem condição de ter um tributarista o tempo todo a seu favor, não tem condição de ter Mas tem condição de ter um empreendedor que não é um preguiçoso igual o Antônio, que não fala, que se dá o luxo de falar, eu não gosto disso. Eu tô zoando, mas é porque eu acho que é fundamental. Acho que o cara, quando vai empreender hoje no Brasil, ele não pode se dar o luxo de falar algumas coisas.
Uma delas é, eu não vou entender de finanças e tributos. Ele não pode se dar o luxo de falar disso. De tributos ainda ele não pode se dar o luxo de falar que não conhece das leis da CLT, das leis de trabalho, mas tem muitos que falam, nem sei, isso vai lá para o contador. Tem algumas coisas que o empreendedor ele não pode se dar o luxo de falar que não sabe, que não gosta e que não é a praia dele. E isso é base para empreender. O cara que não olha isso, ele cai na estatística do Sebrae, que fecha 80% das empresas. Ter a noção é fundamental. Até quando vai discutir conosco, a gente senta na mesa, como a gente trabalha muito prestando serviço com colegas ou para colegas advogados e também em contadores, é muito bom e os empresários, né, diretor, quando você senta com alguém que conhece, porque estimula, passa a ser uma troca de ideias. Boa. Nossas reuniões de passagem, elas são ótimas. Contrato, não deve ser nem a de alteração de contrato, que é a governança societária, que é outro assunto. Vou ter que voltar a fita, porque ele está com um probleminha de audição, ele sofre disso de vez em quando. Eu não falei que eu não sei, eu falei que eu sei, mas eu não trato. É diferente. Por exemplo, você entende ciências? Lindão, você já fez seu corte? Então, fica quietinho, você entende? Não, né? Mas você não faz, mas você entende. Ele adora esses cortes. Então, assim, é porque vai pro ar quando eu bato nele, eu acho tão legal. Mas é só pra recapitular, não é que eu não sei, eu sei, mas eu não faço. E se o cara deixa eu te falar, se assim fosse, aí é uma coisa. É importante a gente botar o retrato do Brasil, gente. E repito, nem todo mundo pode contratar um escritório. Nem todo mundo pode contratar um contador. A verdade é essa, galera. A gente fica olhando em cima da bolha que a gente tá. Nossa bolha é muito pequena perto do Brasil, né? Assim, é simples, vai vender pro Brasil inteiro, ele não consegue, né? Porque o Brasil inteiro não consegue pagar ele tem a hora dele. Então é um chamado, eu acho que esse podcast aqui ele tem que ser um chamado para você buscar informação, conhecer do básico, conhecer um pouco, porque conhecer a fundo a tributação ele não vai conseguir, porque é complexo, você tem que viver aquilo. É igual, uma vez eu ouvi o Flávio Augusto falando, um menino perguntou pro Flávio Augusto do WhatsApp, falou assim, quantas empresas você já abriu? Eu falei, eu nenhuma. Quem abriu mesmo pra mim foi o meu contador, porque eu não sei abrir empresa, quem sabe abrir empresa é o contador. Então é isso, então é a pessoa pelo menos buscar informação do que fazer, porque não sendo o profeta do apocalipse igual a gente falou, mas assim, serão tempos difíceis, a gente vai ter que se adaptar. E aí a gente tem que contar com a sabedoria, e por isso que o podcast existe. Você nem precisou pagar uma consultoria com o Flávio. Antônio. E já teve. Só acessou o YouTube. A consultoria e uma aula. O empreendedor, cara, ele tem um erro. Eu falo todo mundo de casa aí, eu tive esse erro, continuo tendo muitas vezes, que o cara não põe na planilha o tempo dele. Quanto que custa o tempo dele? Porque uma hora de eu parar e eu olhar a normativa de receita que eu queria me informar, uma hora de eu fazendo isso, era uma hora que eu estava deixando de investir no meu trabalho, que eu sei fazer. Eu estava lendo um negócio que muitas vezes ali, 90% eu não sei o que está escrito. E ele sabe. Então a gente tem que saber valorizar os profissionais também, que o Flávio é um cara, a gente tem um relacionamento há alguns anos aí, né, Flávio? É um cara que sempre nota 10, bacana, a gente já teve reuniões de empresa com franquia e tudo mais, cara. Muito legal, eu agradeço muito você ter vindo aqui, o seu tempo tá concorrido aí bastante, a gente custou para te trazer aqui, né? E veio numa hora boa, eu acho. Foi numa hora boa, né? Uma hora ótima. Ótimo, no momento foi bom mesmo. Lembrando mais uma coisa, cara, a grama do vizinho não é mais verde que a nossa. Certo? Você vê lá em Los Angeles agora aquelas queimadas e tudo mais que tá abrindo uma caixa de Pandora nas finanças públicas do próprio estado da Califórnia, que se não me engano está entre só o estado da Califórnia é top 20, seria top 20 economias do mundo. Né? E já está abrindo a caixa de Pandora porque está faltando recurso para encher um reservatório de água que serviria para pagar o incêndio. Aí tá todo mundo discutindo lá, cara, onde vocês estão pondo dinheiro, o que tá acontecendo e tudo mais. Então lá acontece na Europa, que tá com um problema gigante. Japão não cresce, né? Então todos a gente têm tá seus aqui, desafios. Cara, todos nós temos nossos desafios, a gente tem que sentar, trabalhar, estudar, ser inteligente, capacidade de análise das coisas, não ficar escutando narrativa do que aparece aí na imprensa e tudo mais e correr atrás dos fatos, o que é bom, o que não é para você. E olhar o copo meio cheio, né? Porque toda essa complicação também tem pro seu concorrente. É isso. Com certeza. Então você só tem que ser melhor do que ele, né?
É isso. Eficiência. Eficiência sempre. Obrigado, Flávio, Obrigado, gente. Passa seus contatos aí, como é que o pessoal te acha? Claro. O Bernardo Site da Advogados. Bernardes Site Advogados. da Bernardes Advogados, está aqui na Getúlio Vargas, 887, sexto andar, aqui perto. Telefone lá, né, 31 DDD 3262 2220. Passo meu pessoal, que tiver dúvida, 31 98709 2223. Não, peraí, você tá passando. Esse é o celular telefone pessoal dele. Pessoal. Ser advogado é bom pra isso, né? Não tem problema. Corporativo é assim mesmo, vai só Então passa de novo aí. 31 98709 2223. Para ter uma ideia, direciono para alguém no escritório, para a gente discutir, para a equipe, né? Tem uma equipe lá perto de 40 pessoas, escritórios de São Paulo, Rio, Brasília, né? Juiz de Fora, então... No Brasil todo. O site é bernardesadvogados.adv.br. Beleza. E o Instagram é bernardes.adv. É @bernardes.adv e o Instagram do Dr. Flávio é @flavio.couto.bernardes. E vai estar na descrição do vídeo também, a gente coloca lá. Muito obrigado de coração. Eu já vou deixar um convite em aberto aqui, se você me permitir, que a gente foi muito específico aqui nessa parte, no tema que está em evidência, em hype aí agora, para você voltar aqui e fazer um novo episódio, que é a gente discutir sobre o Flávio empreendedor, como é que você chegou até aqui, a gente falar um pouquinho da história, que é super rica, pelo pouco que eu sei também, né, de você, então já fica aberto aí, vamos esperar aí uns 10 episódios para frente. Com muita honra. Gravando de novo, a gente... Novembro agora sobre você, sobre sua trajetória, que também é muito rica e que todo mundo devia saber. Com muito prazer, falo dos desafios, tropeços, todos nós temos, né? E agora em novembro comemorei 30 anos de formado, o escritório final do ano faz 30 anos. Tá cara de novinha? Então vai ser uma honra. Boa. Estar com você sempre, que é muito bom. Obrigado, valeu, obrigado. Obrigado, gente. Abraço. Não esquece de seguir, compartilhar. E, cara, tem muita pérola aqui dentro. Compartilha, gente. É muita coisa importante aqui. Valeu e até a próxima. Bora, um abraço. até a próxima. Gente. Valeu. Muito bem.